Sexta-feira, dia 18 de outubro, é dia de dar aquele giro pelas notícias ambientais que foram destaque ao longo dessa semana. Bora lá? Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes e estou aqui para falar com vocês mais um episódio da nossa série Notícias Ambientais da Semana. Se você já me conhece, já conhece o canal, esse é um canal dedicado para os assuntos ambientais, conteúdos específicos, tudo que está relacionado aí com biologia, ecologia e meio ambiente a gente tem aqui no canal e toda sexta-feira a gente faz então esse resumão das notícias ambientais que foram destaque aí no Brasil e no mundo. Então eu já te convido, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa like aqui nesse vídeo, compartilhe com quem você acha que possa se interessar, porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo, desenvolvendo o nosso trabalho, beleza? Bom, vamos começar então. Hoje vai ser um pouquinho mais longo, que na semana passada a gente não fez, por problemas técnicos aqui da professora, mas eu fiz um compilado, então, dessas duas últimas semanas, dos assuntos dessas duas últimas semanas, beleza? Vamos começar aqui com notícia, então, do próprio Ministério do Meio Ambiente, que essa semana, né, instalou aí, então, semana passada instalou o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, na quarta-feira passada, houve ali, né, uma reunião, e nessa reunião foi oficialmente instalado o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que vai reunir, então, órgãos federais, estaduais e municipais, representantes da sociedade civil, para reforçar essas ações de prevenção e combate aos incêndios no país todo. Durante a reunião, a ministra Marina Silva disse que a proposta é que este comitê tenha a sede, né, no MMA, e vai acontecer, então, as reuniões irão acontecer aqui em Brasília, no Distrito Federal. O que a ministra pontua é que o fogo não é estadual, não é municipal, enfim, não existe uma fronteira geográfica para o fogo e por isso é necessário um manejo integrado com todos os entes federativos. Esse comitê vai ser uma instância consultiva e deliberativa que vai propor medidas e resoluções para sistematizar e reportar informações sobre incêndios no país. Outras atribuições incluem, né, desse comitê vão incluir estabelecer diretrizes para a captação de recursos e para o monitoramento e a capacitação sobre o uso do fogo em atividades econômicas e culturais, por exemplo. O comitê está previsto na Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que foi promulgada há pouco tempo, em julho desse ano pelo presidente Lula, e tem o objetivo de reduzir os incêndios florestais não autorizados no Brasil. Entre outros pontos, essa legislação impõe medidas para disciplinar o uso do fogo no meio rural, com substituição gradual por outras técnicas e busca promover maior cooperação entre os entes federados, sendo União, Estados, municípios, DF e a própria sociedade organizada privada. Então, esse comitê vai ter 3 grupos de trabalho. O primeiro grupo, inicialmente, para elaborar o regimento interno. O segundo grupo, para regulamentar os artigos 10 e 45 da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que vai falar, respectivamente, das diretrizes para o Plano de Manejo Integrado do Fogo e das ações de prevenção e combate do incêndio em propriedades rurais. E o terceiro grupo vai regulamentar o parágrafo 7º do artigo 32 dessa mesma lei, que fala sobre as regras para emissão de autorização por adesão e compromisso para realizar a queimada controlada. Então, a ideia desse comitê é justamente ter aí um ponto focal para essa discussão sobre o manejo integrado do fogo no Brasil e, além disso, postular, né, falar aqui sobre alguns regimentos, algumas normas, diretrizes complementares que a própria Lei Nacional, Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo não conseguiu postular, né? Então, esse comitê serve bastante para isso aí, tá?
O comitê é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e vai ter participação de outros 10 ministérios, do IBAMA e do ICMBio, obviamente. O grupo também vai ter 4 representantes de unidades estaduais de meio ambiente, né, órgãos relacionados ao meio ambiente, 2 de entidades municipais e 1 do Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Bombeiros Militares. Então, é uma composição aí bem diversa. Outros 10 assentos desse comitê vão ser ocupados por organizações da sociedade civil, que vão incluir 2 representantes da entidade de defesa do meio ambiente, 2 do setor agropecuário, 2 de povos indígenas, 2 de comunidades quilombolas, 2 de povos e comunidades tradicionais, e assim a gente fecha a composição desse comitê. As próximas reuniões estão previstas aí para o final de novembro e para o final de janeiro próximos, tá? Reportagem completa no QR Code, você pode acompanhar e entender tudo o que aconteceu aí para a formação desse comitê. Próxima notícia, ainda falando aqui, né, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é que hoje, na verdade, terça-feira, o governo enviou ao Congresso uma proposta para aumentar a pena para crimes ambientais. Então, essa proposta aí, né, elaborada pelos Ministérios de Meio Ambiente e Mudança do Clima e de Justiça e Segurança Pública, vem com um arcabouço aí que prevê pena máxima, dentre outras coisas, pena máxima para quem provocar incêndios florestais, com um aumento de 4 para 6 anos de reclusão e multa, né? Esse documento vai propor aí algumas mudanças na Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, e foi apresentado então lá no Palácio com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, do próprio presidente Lula e de alguns ministros como Ricardo Lewandowski e outros representantes aí, então, de várias esferas do governo. Essa proposta prevê pena de 3 e 6 anos de reclusão e multa para quem provocar incêndios em floresta ou outras formas de vegetação nativa. Na legislação atual, isso é de 2 a 4 anos de reclusão. E o projeto também busca substituir penas de detenção por penas de reclusão, o que vai permitir o uso de técnicas investigativas como a interceptação telefônica, o enquadramento de organizações criminosas. Então, toda a ideia de reformulação dessas penas é para ajudar a chegar no cerne da questão, que seriam, então, se existem movimentos criminosos relacionados com todos esses incêndios que acontecem aí ano após ano. Uma outra alteração é incluir a reparação por danos climáticos e ecossistêmicos, né? A gente já existe hoje uma necessidade de reparação de danos vinculada ao poluidor ali, né? Mas aqui nesse caso existe essa prerrogativa de reparação por danos climáticos e ecossistêmicos, ampliando aí então esse arcabouço de reparação. O documento vai sugerir ainda o aumento da pena para condutas graves e inclui punições maiores para quem causar danos em unidades de conservação. Essa punição passaria de 5 anos de detenção para de 3 a 6 anos de reclusão e multa. O que foi destacado ali nessa apresentação é que aumentar essas multas pode contribuir então para proteção do meio ambiente, inclusive em áreas preservadas, já como terras indígenas e outras unidades de conservação. Segundo os ministros pontuaram, os lucros de crimes ambientais no planeta são apenas menores do que os de tráfico de droga. Então, a ideia, né, dessa mudança na legislação é justamente reduzir aqui a possibilidade de que grupos criminosos atuem relacionados aqui a essa questão dos incêndios, tá? Então, essas mudanças devem acontecer, foram colocadas aí, então,
em pauta, né, foram sugeridas lá no Congresso e a partir de agora elas vão passar para avaliação e votação posteriormente. O QR Code está aí na tela para você ler também a reportagem completa. Passando para as notícias aqui do IBAMA. O IBAMA utiliza tecnologia de satélite para realizar rastreamento inédito de quelônios. Então, essa é uma reportagem da semana passada, mostrando que o IBAMA, tentando aperfeiçoar esse monitoramento ali, principalmente em relação à fauna, né? Por meio do programa Quelônios da Amazônia, começou o rastreamento da tartaruga da Amazônia, que é essa espécie que está mostrada, ilustrada aí na foto, com o uso de satélites para observar com mais precisão os hábitos migratórios desses animais. Então, na imagem aí é possível ver a tartaruga com um GPS acoplado ali, que serve, então, como fonte de dados para os pesquisadores. Essa alternativa já é utilizada em alguns outros locais, como no Pará, em alguns locais do estado do Amazonas, além do próprio projeto Tamar, que utiliza essa mesma metodologia para acompanhar aí as tartarugas marinhas, rastreando o ciclo de vida desses animais. O rastreamento, ele passou a ser adotado, então, no projeto de quelônios da Amazônia, utilizando esses transmissores acoplados na carapaça dos animais, que vai emitir os sinais captados por uma rede de satélite, e esses dados são enviados em tempo real para uma base terrestre, onde eles vão ser processados e analisados, permitindo aí, então, uma análise contínua do movimento e das rotas migratórias desses animais. Os transmissores são muito leves, eles representam menos de 5% do corpo, do peso do corpo do quelônio, e o que vai garantir, então, que a sua movimentação não seja prejudicada. Então, usar esse tipo de equipamento não interfere na movimentação e nos hábitos desses animais. E uma das pesquisas que foram realizadas até agora aqui com esse tipo de acompanhamento mostrou que uma tartaruga fêmea da Amazônia, dessa espécie, pode percorrer até 400 quilômetros durante sua rota migratória entre suas áreas de alimentação e reprodução. Durante a estação chuvosa, esses animais invadem florestas alagadas, onde se alimentam de frutos e sementes que caem na água e, no período da seca, buscam rios e, consequentemente, praias arenosas para desovar. Então, esse estudo mostrou a importância desses animais, não só para a preservação, mas também aqui nessa, por exemplo, na manutenção da dispersão de algumas espécies, né, de sementes dessas áreas alagadas aí no período chuvoso na região amazônica, mostrando um papel fundamental dessa espécie para o equilíbrio de ecossistemas aquáticos. Reportagem completa no QR Code para quem quiser ler. Ainda aqui nas notícias do IBAMA, a gente tem essa notícia do lançamento da plataforma Recuperar, que é uma plataforma de gestão de áreas degradadas. Essa plataforma também foi lançada na semana passada pelo IBAMA, na quinta-feira passada, num evento, né, onde o IBAMA mostrou essa plataforma de acompanhamento de recuperação ambiental, que é a Recuperar, que é uma ferramenta digital inovadora para gestão, acompanhamento e divulgação das informações relativas a áreas degradadas que são passíveis de restauração ambiental no Brasil. Essa iniciativa faz parte de um esforço contínuo do IBAMA para promover a regeneração de ecossistemas danificados por crimes ou incidentes ambientais, como o desmatamento ilegal, os próprios incêndios que têm acontecido ou ocupações irregulares de áreas que são legalmente protegidas, além de áreas aí de plantio compensatório, que tem alguma normativa para isso, né? Então, o IBAMA permite ali, né, que a Recuperar permite que o IBAMA e outras instituições federais mantenham um banco de dados robustos em um lugar só, focado, localizado ali, né, para acompanhar essas áreas que precisam de recuperação e vai possibilitar ainda o acesso de informações
detalhadas sobre regiões específicas, né, incluindo dados geográficos sobre biomas, unidades de conservação, terras indígenas e assim por diante. Então, a plataforma tem como ideia fazer esse mapeamento das áreas degradadas passíveis de restauração, de recuperação, recomposição, essa gestão e o acompanhamento integrado dos locais que já foram atingidos pela degradação e estimular a criação de ação, né, e estruturação e divulgação de planos para a recuperação dessas áreas. Então, no futuro, a Recuperar vai servir não só para mostrar áreas degradadas, mas áreas que já estão em recomposição aí, né? O presidente do IBAMA ainda explicou que o dever de reparar o dano ambiental não prescreve, então a área que está degradada, ela demanda sim um processo de recomposição ambiental, independente aí do tempo que essa degradação tenha acontecido, tá? Então, isso é uma definição legal, né? E essa ferramenta não só vai facilitar a comunicação entre diferentes setores do governo que atuam nessa área de recomposição, como outras instituições governamentais também, para incentivar a transparência, para permitir que os cidadãos tenham acesso também a essas informações de forma mais facilitada, segura, né? E precisa. Então, o próprio sistema vai ter um painel bem dinâmico, né? A ideia é que seja um painel dinâmico com atualizações frequentes ali sobre o status de cada área que está em processo de recuperação pela plataforma de análise e monitoramento geoespaciais da informação ambiental, a PANGEA, tá? Durante o lançamento, o ICMBio também esteve presente, mostrando ali, então, o esforço coletivo, né, de várias instituições, assim como representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para deixar mais robusto ainda, né, a importância da integração desses dados em diferentes setores, tá? QR Code aí na tela para vocês lerem a reportagem na íntegra. Ainda ali falando de IBAMA, a gente tem essa reportagem que mostra aí o lançamento do uso do sistema Crótalos em áreas do Cerrado para ter esse alerta de desmatamento ilegal. Esse já é um programa usado na Amazônia, mas que passa a ser então usado a partir de agora para ambientes do Cerrado, também pelo IBAMA. Então, essa plataforma é uma plataforma, esse sistema foi um sistema gerado em parceria ali com os dados geoespaciais do INPE, né, e análises do INPE, para auxiliar nessa fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. Então, foi o IBAMA e o INPE desenvolveram aí como que essa aplicação poderia se estender ao bioma Cerrado e o CENIPA, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Informações Ambientais, conseguiu aí, então compilar essa aplicação para o uso no Cerrado, que é o segundo maior bioma do país e que tem sofrido aí, né, um avanço com dados publicados pelo próprio INPE, MAP Bioma, em relação ao desmatamento nos últimos tempos, né? Então, todo o sistema do INPE, que é o DETER-B, faz esse processamento de dados e aí é capaz de identificar esses alertas aí de aumento de áreas que estão sendo desmatadas dentro do bioma. Existem ainda alguns desafios, como por exemplo a diferença, né, de fitofisionomias no cerrado, mas que estão sendo ajustados e com sucesso aqui ao longo do tempo. Essas atualizações são importantes porque esse sistema permite uma atualização contínua, né, e uma abordagem, então, uma fiscalização, né, e uma análise bem continuada dos processos de desmatamento que podem acontecer no cerrado. Então, isso reforça ali o compromisso do IBAMA com a proteção do bioma cerrado também, né?
pela sua extensa importância em relação à biodiversidade e, por exemplo, preservação de recursos hídricos. Deixo aí também o QR Code, caso vocês queiram ver a reportagem na íntegra. Ainda aqui falando de IBAMA, reportagens do IBAMA, essa semana a gente teve a apreensão de traficantes internacionais de fauna que estavam ali com ovos de aves silvestres. Então, a equipe de fiscalização do IBAMA, no estado de São Paulo, fez uma operação de inteligência para realizar essa apreensão aí de 21 ovos de psitacídeos, que são aves que incluem ali animais como araras, papagaios, né? Que estavam sendo transportados para Taiwan e Dubai. Essa ação aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na madrugada do dia 17 de outubro. Os traficantes internacionais de fauna, eles eram 3 paraguaios e um taiwanês, foram presos em flagrantes pela Polícia Federal e foram encaminhados, então, para a delegacia para os trâmites legais aí, né? Cada um foi multado num valor de 105 mil por transportar ilegalmente ovos de psitacídeo, que é uma espécie protegida pela Convenção de Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, a CITES, tá? A equipe do IBAMA encaminhou esses ovos para um centro de triagem e recuperação de animais silvestres, para eles terem ali os cuidados adequados, e pela análise técnica, um dos ovos estava prestes a eclodir. Esse tipo de tráfico é realizado com o sequestro, né, caracterizado pelo sequestro de animais silvestres do seu habitat natural e a sua destinação ao comércio ilegal. A fauna brasileira tem uma proteção legal, né, instituída no Brasil, e o tráfico ilegal, né, o tráfico, então, desses animais, tanto nacional quanto internacional, está enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605 de 98. QR Code aí na tela para vocês lerem a reportagem na íntegra. Passamos agora para as notícias do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, então, intensificou o monitoramento após a seca intensa que ameaça os botos na Amazônia. A região amazônica tem sofrido bastante aí com a seca severa e a redução do volume dos rios, e isso tem refletido muito, né, na mortalidade de algumas espécies, dentre elas boto. Então, no ano de 2023, a gente teve uma ameaça importante aí com a morte de 154 botos vermelhos e tucuxis no Lago Tefé, no Amazonas, por conta dessa baixa vazão, né? Esse número gerou aí bastante preocupação e acabou intensificando as atividades do ICMBio de acompanhamento para evitar que novos óbitos acontecessem nessa nova crise hídrica que está acontecendo aqui em 2024. Durante a análise de 2023 para cá, os resultados mostraram que o estresse térmico agudo causado pelas altas temperaturas foi o principal fator de mortalidade, sem destacar outras condições ambientais que pudessem ter contribuído, como a qualidade e a temperatura da água e do ar. Então, o principal fator aqui seria, de fato, as altas temperaturas nesse período aí de estresse hídrico, né, na região amazônica. Além das questões ambientais, os botos enfrentam outro grande desafio, que são as atividades humanas nessa região, como a pesca e a caça, que têm sido, né, então, bem pungentes ainda sobre essas espécies aquáticas. Nesse ano, a pesca continua a se agravar e os níveis de precipitação seguem muito abaixo da média na região amazônica, o que causa um efeito direto aí nos rios, então, amazônicos que estão muito abaixo das médias históricas, né? O Rio Negro e Solimões, por exemplo, registraram em setembro a sua cota mais baixa desde o início das medições em 1971.
Esse déficit hídrico, né, fez com que a ANA emitisse resoluções declarando situação de escassez quantitativa de recursos hídricos em importantes bacias hidrográficas da região, como a bacia do Rio Madeira, do Rio Purus e do Rio Tapajós. Esse monitoramento que o ICMBio adotou aí desde o ano passado em relação aos botos, né, acabou implementando um sistema de comando de incidentes, onde a gente tem 50 profissionais do ICMBio, entre biólogos, veterinários, ecólogos, que estão envolvidos em operações diárias para observar o comportamento dos botos e monitorar a temperatura das águas. Essas medidas acabam ajudando para que, ao longo do dia, né, e ao longo aí do processo de mudança dessas áreas, caso seja detectada alguma diferença no comportamento desses animais, é acionado então um protocolo aí para o salvamento desses animais. Até agora, os botos vermelhos e tucuxis têm mostrado um comportamento que está sendo considerado como normal. Eles continuam nadando, continuam se alimentando e interagindo de maneira semelhante com o período anterior a essa crise, né, hídrica que está acontecendo. Além disso, foram identificados ali presença de filhotes, apesar dessas condições desfavoráveis, então esses animais se mantêm reproduzindo ali naquele local. Mas os especialistas estão atentos aos comportamentos para a gente não ter uma mortalidade em massa como aconteceu no ano passado, 2023. A temperatura da água ali, então, de onde esses botos estão sendo monitorados, tem se mantido em torno de 31,2 graus Celsius, com variação de 28 a 38,2 graus Celsius, né? Então, apesar de estar relativamente estável, essas temperaturas ainda são elevadas e podem representar, sim, ameaça para os botos, que são extremamente sensíveis ao calor, né? Tem uma pele extremamente sensível a esse calor. Então, o ICMBio continua aí mantendo essa vigilância em relação aos botos, e isso vai perdurar ao longo de toda essa seca que acomete a região amazônica. QR Code aí na tela, caso você queira ler a reportagem completa. Ainda aqui dentro das reportagens do ICMBio, a gente tem essa reportagem da descoberta dos primeiros registros de cavernas submarinas no país. Então, o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, que é feito então lá no ICMBio, recebeu os primeiros registros de cavernas submarinas do país. Essas cavidades naturais subterrâneas estão localizadas nos recifes de coral da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, em Tamandaré, no Pernambuco. No local tem um sistema de cavernas interconectadas, então, né, que são capazes de proteger habitats de diversas espécies marinhas, algumas delas que são inclusive ameaçadas de extinção. De acordo com o coordenador desse Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Biodiversidade Marinha do Nordeste, registrar essas cavernas é muito importante porque consegue, né, ajuda a gente a monitorar a saúde dos recifes de coral e compreender a ecologia e a biodiversidade do local, inclusive o comportamento de algumas dessas espécies que são ameaçadas de extinção. Esses dados ajudam a criar estratégias que possam ser mais eficazes para o manejo e para a conservação de ecossistemas marinhos onde essas cavernas estão, né? Então, foram ali descritas e caracterizadas 6 cavernas submarinas, que elas receberam nomes aí, né? Por meio de expedições de mergulho. E aí, esses dados foram coletados, então, além de dados ali, né, visuais, os dados geoespaciais, utilizando GPS, algumas sondas e outros equipamentos subaquáticos. A partir desses dados, então, vão sendo aí incorporados novos esforços para a preservação desses ambientes, que são ambientes aquáticos, né, marinhos, muito importantes para a biodiversidade brasileira, tá?
Então, QR Code aí na tela para quem quiser ler a reportagem na íntegra. Passando agora para as reportagens gerais aí do que acontece no Brasil e no mundo, o WWF publicou aí um estudo mostrando que há um declínio de 73% na vida selvagem e isso representa um risco, né, muito grande para o sistema como um todo. Então, esse documento aí, postado, né, pela WWF, pontua essas graves taxas, né, que foram encontradas, dentre elas aí a queda acentuada de populações monitoradas de vida selvagem, que são registradas na América Latina, no Caribe, na África e na Ásia e Pacífico, e o relatório revela ainda um sistema em perigo à medida que o mundo se aproxima de pontos de não retorno perigosos e irreversíveis que estão sendo impulsionados pela perda da natureza e das mudanças climáticas, né? Então, o que o relatório aponta são dados aí de como estamos e mostra que se nos próximos 5 anos não houver aí uma mudança radical, né? Talvez a gente não consiga, então, mudar esse rumo, não consiga sair dessa tendência de declínio aí, então, das populações, né? O tamanho médio, que o estudo mostra que o tamanho médio das populações de vida selvagem monitoradas sofreu esse declínio de 73% em apenas 50 anos. O relatório chama Relatório Planeta Vivo 2024 da WWF, né? E foi lançada, então, na Conferência de Biodiversidade da ONU, que vai ser realizada ali em Cali, na Colômbia. Esse documento, então, faz esse alerta, né, de que estamos em uma crise e que se não houver mudanças em 5 anos, a reversão disso poderá ser não alcançada, né? A gente pode tender a não alcançar essa reversão aí, né? Outros fatores que o relatório aponta é a perda e degradação de habitats, que impulsiona, né? Principalmente aí nos nossos sistemas alimentares, ameaça à população, à vida, né? Silvestre, né? Selvagem, e a nossa própria vida no mundo em relação a essa perda de biodiversidade. Então, o relatório é bem completo, traz bastante informações e correlaciona tudo isso, lógico, com os eventos de mudança climática que a gente vem vivendo aí nos últimos anos, né? Então, quem quiser ler a reportagem completa, tá aí nesse QR Code, você vê a reportagem completa no site WWF. Ainda falando de WWF, outro estudo importante aí foi a relação da biodiversidade com o impacto para alimentos sustentáveis, né? Então, um estudo que a WWF fez mostrou aí, né, que 100 países, em mais de 100 países, mostrou o risco da perda do Pampa e do Cerrado brasileiro para os sistemas alimentares, mundialmente falando. Uma das coisas que o estudo traz é que atualmente 40% das terras habitáveis no planeta são usados para a produção de alimento, com 80% dessas áreas ocupadas pela criação de gado e o consumo de 70% de toda a área, toda a água potável do planeta. Então, os sistemas alimentares custam 80% do desmatamento global e levaram à perda de 70% da biodiversidade terrestre, gerando 30% dos gases que estão mudando o clima, né, gases de efeito estufa. Além disso, 10% da humanidade passa fome. Então, o que o estudo quer mostrar é que existe um impacto muito grande para a produção de alimento e a gente ainda tem uma parcela grande da população passando fome. O estudo tenta trazer, então, algumas alternativas em relação a isso, né? E traz aqui, né, estudos de caso de sucesso
em relação ao manejo, o desenvolvimento de cadeias de suprimento positivos para a natureza, né? Então, por exemplo, esse caso aconteceu no Equador, em que as comunidades indígenas equatorianas tiveram suas práticas tradicionais fortalecidas para a produção de cacau, implementando um sistema de rastreabilidade livre de desmatamento e estabelecendo uma cadeia de suprimentos de longo prazo com uma empresa alemã, garantindo que os agricultores tenham um preço justo pelo grão do produto de cacau e que tenham uma produção, então, mais sustentável, né? Outra coisa que eles citam aqui é uma ação do Quênia que fala, então, do apoio aos pequenos agricultores. No Quênia, o mercado alternativo de propriedades e administrado por agricultores locais na bacia de Naivasha quebra a dependência, então, desses produtores em relação a corretores, né? E vão minimizar a perda de alimentos que existia quando esses alimentos eram transportados para as cidades para aumentar a disponibilidade de alimentos saudáveis e sustentáveis disponível pelas comunidades rurais. E um caso aqui, então, da Argentina, que é a otimização do uso da terra, é uma parceria com o pecuarista de Las Pampas para implementar práticas sustentáveis de manejo pecuário que melhorem a saúde do solo e da água e aumentam a biodiversidade, proporcionando benefícios econômicos significativos aos pecuaristas. Então, um ponto importante aí de discussão em relação à biodiversidade e à produção, segurança alimentar, né? QR Code na tela para quem quiser ler a reportagem na íntegra. Vamos aqui então para os assuntos que, na verdade, não tem como a gente mudar desse assunto, são as mudanças climáticas, né? Semana passada e essa semana a gente teve eventos extremos aí acontecendo em vários lugares do mundo. Eu destaco aqui Estados Unidos com o furacão Milton e São Paulo com a tempestade, ventania que deixou aí então muitas casas sem energia e bem impactadas após essa chuva, tá? Então, o que a reportagem traz, uma reportagem do G1 feita lá pelo Profissão Repórter, é destacar os impactos que essas mudanças têm na nossa vida cotidiana, né? Então, alguns pesquisadores aí de universidades dos Estados Unidos, Europa e Ásia mostram que a crise climática aumentou em 10% a força dos ventos e 20% o volume de chuva lá no furacão Milton, mostrando que então o impacto desses eventos climáticos, que são normais de acontecerem em algumas regiões, como na região da Flórida, nos Estados Unidos, mas passa a ser então muito mais intenso, tá? O que eles mostram o que eles mostram é que o furacão, então, chegou a ter ventos que superaram ali 200 km por hora e com um volume de água, né, ali passando principalmente do mar para dentro do continente muito grande. Então, foi cerca de 48 horas depois da passagem do furacão Milton, né, a gente ainda tinha um vasto lastro de devastação ali desse território, com pessoas sem energia, sem combustível, com alimento, né, faltando ali em vários locais, né? Apesar de que os Estados Unidos têm uma cultura ali de preparação muito melhor para esse tipo de evento extremo quando a gente compara aqui com o Brasil. Então, todas as casas têm algum tipo de preparação, né? Ou assim, a maioria tem ali a possibilidade de geração de energia, né? Energia por meio de geradores, a combustível. As pessoas são avisadas muito antes desses eventos e conseguem se preparar, fazer estoque ali de alimento, de água e ficar por algum tempo ali
sem energia, né? Isso chegou em alguns lugares dos Estados Unidos a passar ali de 48 horas, né? Sem energia, além, lógico, de toda a destruição física, né, patrimonial que esse furacão, que esses eventos podem causar ali. No Brasil, a gente teve várias cidades sendo atingidas por tempestades muito fortes, né, principalmente por conta desse choque térmico das massas de ar quente e frio, que acaba potencializando todas essas chuvas, né. Teve sim ventos, uma coisa que chamou bastante atenção, a velocidade dos ventos que foram registradas aí nessas últimas chuvas, que chegaram até a 108 km por hora, né? E muitas pessoas sem energia. Então, né, isso foi amplamente divulgado aí em como que isso impactou toda a cidade de São Paulo. Até hoje a gente ainda tem algumas áreas sem energia e uma forte consequência aí, então, que a gente tem dessa mudança climática para o cotidiano, para o dia a dia do brasileiro, né? E uma coisa que eu queria destacar, deixando claro que isso agora é um ponto de vista meu, é essa grande diferença, né, de resposta entre um local que está bem preparado para dar essa resposta a um evento climático como os Estados Unidos, né, que conseguiu restabelecer energia né, enfim, ter aí uma condição melhor para os habitantes em um tempo muito menor e muito mais bem organizado do que uma área pequena que foi acometida por chuvas aqui no Brasil. Então, acho que o Brasil precisa despertar para esse desenvolvimento de respostas rápidas, de alternativas rápidas para eventos extremos como esse, que vão passar a ser, então, né, rotina, cotidiano, em relação às mudanças climáticas. Acho que realmente a gente precisa ter uma resposta melhor em relação a isso. Deixo o QR Code aí para quem quiser ver a reportagem na íntegra. Ainda falando de mudanças climáticas, também essa semana, né, o G1 divulgou aí uma área, uma estação de esqui famosa nos Alpes franceses que vai fechar por falta de neve. Então, essa estação de esqui tem tido aí prejuízos econômicos associados a mudanças climáticas, né? E no último domingo, então, no domingo do dia 6, né, a estação, os donos da estação resolveram, então, fechar definitivamente essa área de entretenimento devido às mudanças climáticas que enfraqueceram a estação de esqui, que é administrada pela própria cidade, tá? Essa estação é composta por 24 quilômetros de pista e está localizada a 1.300 a 1.800 metros de altitude aí, né? Então, houve um referendo municipal, as pessoas resolveram por fechar a estação aí, que já estava acumulando um prejuízo aí de milhares de euros anuais por conta desses problemas climáticos, tá? Então, a ideia aí da cidade é agora tentar trazer outras alternativas de turismo para compensar, vamos dizer assim, essa perda, né? Mas mostra um grande problema do aquecimento global e das mudanças climáticas em relação a algumas atividades turísticas nessas regiões com neve, né? QR Code aí na tela para quem quiser ler a reportagem na íntegra. Bom, outra reportagem, né, outra situação que a gente não pode deixar de falar aqui é o caso das queimadas no Brasil. A gente já teve aí, então, o avanço das chuvas, que acaba permitindo que essas queimadas sejam bastante cessadas, né, e diminuídas, mas o MapBiomas divulgou um relatório mostrando que as queimadas no Brasil, no ano de 2024, foram 150% maior do que em 2023. Então, o MapBiomas mostrou aí que a gente teve 22,38 milhões de hectares devastados pela queimada, o que equivale ali, né,
aproximadamente ao tamanho do estado de Roraima. E esse estudo foi realizado entre janeiro e setembro de 2024 e comparado com o mesmo período do ano anterior, tá? Então, no ano anterior, nesse mesmo período, a gente teve cerca de 9 milhões de hectares queimados. Então, um aumento muito significativo de 9 para 22 milhões aí, né? Nesse ano, então, em 2024, metade da área destruída nos 9 primeiros meses ficou ali localizada na Amazônia, sendo 56% em apenas 3 estados, que é o Pará, Mato Grosso e Tocantins. Então, a região amazônica continua sendo ali um foco de concentração desses incêndios, né? E essa seca que acometeu a região agravou isso ainda mais, com certeza, esse ano, né? Ajudou para que isso fosse mais intensificado. A reportagem mostra ainda que em 2024 foram 10,65 milhões de hectares queimados, o que representa aí um aumento de 181% em comparação ao mesmo período do ano anterior, falando ainda das queimadas lá na região amazônica, tá? As vegetações que foram mais devastadas, então, 5,5 milhões de hectares queimados na Amazônia, representam um crescimento de 196% em relação ao setembro de 2026. Metade desses incêndios ocorrem em formações florestais e só 33% eram em pastagens. Então, mostrando que, de fato, né, grande parte desses incêndios está relacionada aí com limpeza de vegetação para conversão de área de floresta para outros tipos de uso. No Cerrado, que foi o segundo maior bioma afetado por fogo esse ano, a gente teve 4,3 milhões de hectares queimados, a maior área queimada em um mês de setembro nos últimos 5 anos na região do Cerrado, com 64% a mais que a média histórica desse período. No Cerrado, né, como a gente já tem a seca, um período de seca estabelecido, né, o fato da seca ter vindo com mais severidade também implicou nesse resultado aí, acabando afetando muito a saúde, né, da população como um todo. No Pantanal, a área devastada aumentou 2.306% em relação à média dos 5 anos anteriores. Foram queimados 1,5 milhões de hectares nos primeiros 9 meses do ano, o que é muito representativo do Pantanal, que é o menor bioma que a gente tem no Brasil. E na Mata Atlântica, 896 mil hectares foram incendiados até setembro desse ano. Somente um quarto desse total foi queimado no mês passado, que corresponde aí a 2.083 mil hectares, né? Então, tem um aumento aí de 382% em relação ao mês de agosto. Então, entre setembro e agosto teve esse aumento significativo, principalmente por conta das plantações de cana de açúcar, que foram as mais afetadas aqui, segundo os registros do MAP Biomas, tá? Então, são dados importantes aí trazidos pelo MAP Biomas que reforçam toda essa discussão em relação a grande ocorrência de incêndio que tem acontecido no Brasil nos diferentes biomas, tá? Deixo aí o QR Code para a reportagem completa, caso você queira acompanhar. Por fim, a gente vai falar aqui nossa última reportagem, falando dos estudos que indicam que a gente tem uma contaminação generalizada de plástico no litoral brasileiro. Nossa, parece que eu só trago má notícias, né? Mas é isso, a gente tem muitos projetos que mostram aí o impacto do plástico no mar do Brasil, né? E esse foi só mais um projeto mostrando, então, esse impacto, né? O Brasil descarrega cerca de 3 milhões de toneladas de plástico por ano nos oceanos, sendo que 1/3 pode atingir o litoral. A estimativa é que entre 86 milhões e 150 milhões de toneladas de resíduos plásticos estejam acumulados no mar. Bom,
O que o estudo fez, então, aí, né, foi procurar fazer as análises dessa presença de microplástico nos oceanos, né, tanto com a análise da água, quanto com essa ocorrência de plástico, que é muito recorrente de acontecer em ambientes de pesca, né? Então, na verdade, esse grande aporte de plástico que a gente tem no litoral brasileiro não é só culpa do resíduo gerado no Brasil, porque a gente recebe muitos resíduos de outros países por conta das correntes aí, né? Mas o Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo, com quase 12 milhões de toneladas por ano, né? Então tem um aporte significativo disso, sim. Esse projeto, que é o projeto Micromar, né? Ele tem aí a presença de vários pesquisadores de diversas universidades e ele percorreu 7.500 quilômetros de orla em 1 ano e meio de viagens, colhendo amostras da areia e da água em 1.212 praias e 211 municípios, né? Então, eles tiveram ali 10 mil amostragens que foram analisadas e teve aí um diagnóstico sobre a poluição plástica. Então, o que é mostrado, né, é que existe aí uma grande contaminação, uma contaminação generalizada. Isso não está localizado em pontos, né, específicos, mas generalizada nesses 7.500 quilômetros onde foi feita a coleta aí então, né? Então, isso é um ponto importante de discussão e que torna aí necessário a gente entender como lidar com esse microplástico no litoral brasileiro, certo? Terminamos por aqui a nossa rodada pelas notícias aí de 15 dias. Espero que vocês tenham gostado. De novo, se você ainda não deu like, dê um like nesse vídeo, compartilhe com quem você acha que possa gostar, se inscreva no canal, isso ajuda demais a gente aqui, tá bom? E a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Até mais. Tchau!